Em novembro de 2013, um helicóptero da família do senador e ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, foi apreendido no Espírito Santo com 450 quilos de pasta base de cocaína. O piloto e 2 comparsas acabaram presos em flagrante. Menos de 1 ano e meio depois, todos estão soltos, respondendo pelo crime em liberdade. O helicóptero foi devolvido ao senador. A família Perrella jamais foi incriminada e ele quase nunca é importunado pela imprensa. Aproveitando que um dos assuntos mais discutidos do momento é a redução da maioridade penal, resolvi falar sobre drogas com Zezé Perrella e, claro, sobre o helicóptero, também conhecido como Helicoca. O tema que está todo mundo debatendo aqui na casa, qual que é? Redução da maioridade penal. Qual é a tua posição? Eu sou a favor da redução. Eu acho que o mundo hoje não é o mundo de 1970, né? Quando fizeram o Estatuto da Criança e Adolescente. O adolescente hoje é muito mais consciente e acho que tem que ser responsável. Tráfico de droga com menor é cadeia. Tráfico de drogas de qualquer forma tem que ser cadeia, né? Com menor, mais grave ainda. Tráfico de droga no helicóptero do senhor tem que ser cadeia? O meu piloto está preso, graças a Deus, né? E foi solto. Ele foi solto, mas está respondendo em liberdade. Mas tomara que ele tome 30 anos de cadeia, porque é um réu confesso, né? E um puta de um sacana. Acabou que essa história aí, ó, usam essa história até para comparar aí com a redução, com essa história da redução. Ah, querem reduzir, mas na hora de ir para cima do peixe grande, o pessoal não vai. Essa história, o senhor acha que acabou manchando um pouco a reputação do senhor? Porque tem gente que acha que o senhor Tem pessoas que são maldosas. O delegado da Polícia Federal, desde o primeiro dia, nos isentou de tudo. Além das gravações da Polícia Federal, que nos isentavam de tudo, tem a própria confissão do piloto. Então é uma coisa, eu não me preocupo com aqueles que pensem isso ou aquilo, eu tenho minha consciência tranquila e acho que o lugar de traficante é na cadeia. E tomara que ele pegue aí uns 30 anos, que eu vou achar pouco. Não é estranho ter gente que é presa porque é vista com um cigarro de maconha, às vezes, enquanto o piloto do helicóptero do senhor foi flagrado com mais de 400 quilos de cocaína de pasta base e tá solto? Não é suspeito isso? É um absurdo, né? Eu achei um absurdo, mas se baseou em quê? Que os grampos eram ilegais. O próprio grampo que nos isentou de tudo isso foi o que serviu para o advogado dele dizer que os grampos eram legais, que ele tinha que responder em liberdade. O fato dele responder em liberdade, eu gostaria que ele estivesse na cadeia, porque é um réu, eu repito, é um réu confesso, não é? Mas infelizmente é a nossa legislação que tem que mudar. Não é? Eu acho que o lugar de traficante, de vagabundo é na cadeia e tem que ser sempre assim. Agora, eu sou muito tranquilo com relação a isso, né? Fizeram até uma marchinha lá que eu morri de rir. Quem tem consciência tranquila, meu irmão, não tem que se preocupar com isso. A marchinha falando, cadê? Tá no Perrella. Como é que era? Você lembra da marchinha? Eu não lembro bem não, mas é bacana. Teve 2 milhões de acessos. Quando você ouviu essa marchinha, Perrella, fala a verdade, como é que o senhor se sentiu? A princípio, eu achei engraçado. Por que você não vai achar? O cara que fez tem um bom gosto danado, né? Tem que tirar o chapéu pro cara, porque... Chama ele para fazer jingle pra campanha. Ele vai fazer. Ele se propôs a fazer um jingle para mim, né? Depois da apuração, eu cheguei à conclusão que esse pó é da oposição. Tchau! É da oposição? É da oposição? Isso é uma acusação. Vou pedir ao Megali para ficar em quadro aí por alguns instantes. Megali, o Rafael Colombo também no Band News TV. Você sintoniza a partir de agora pelo Facebook e as imagens aqui dos estúdios da Band News FM. Megali, vou exibir aqui em primeira mão para todo o Brasil, aí na tela do Café com Jornal, do Band News TV, aqui do Facebook. A principal fato resultante da impressionante, bombástica revelação de ontem pelo jornalista Lauro Jardim no Globo. O país está paralisado à espera aí da abertura do mercado, da abertura do Congresso, abertura dos tribunais em Brasília, do Palácio do Planalto, etc e tal. E eis aqui o fato principal do dia, meu caro Luiz Megali. Bota aqui para você ver. Cadê? Tá vendo aqui? Pronto. Eis que aparece o tal do batom na cueca! O batom na cueca apareceu, rapaz! Que coisa impressionante! Bom, vamos tentar, olha, eu recebi, obrigado, Megali, um abraço, vou guardar pra você essa aqui, hein? Batonzaço na cueca. Minha gente, vamos tentar organizar um pouco aqui o raciocínio. Os fatos do dia
vocês vão acompanhar ao longo desta edição e também de todo o noticiário da Band News FM. Só para a gente tentar organizar minimamente uma reflexão em torno dos fatos surgidos a partir de ontem à noite. Primeira consequência, os dados estão aí, né? O Joesley Batista e o irmão dele, Wesley Batista, e mais 5 executivos da JBS que vinham negociando um acordo de delação premiada já há alguns meses com a Procuradoria-Geral da República em torno de assuntos levantados pela Lava Jato. Por que a Procuradoria-Geral da República? Por que dependência do Supremo? Porque essa negociação envolve políticos com foro privilegiado, envolve o presidente da República, não precisa dizer mais nada. Celebraram esse acordo de delação premiada em segredo, negociaram seus termos em segredo, e depois do acordo de delação premiada homologado pelo ministro Fachin, como é necessário quando envolve assuntos de foro privilegiado, os irmãos Batista continuaram em segredo levantando provas para a Lava Jato. Provas comprometedoras que incriminassem aqueles que eles estavam denunciando de envolvimento no grande esquema de corrupção que vigora, e não se pode usar no passado esse verbo, vigora, as coisas aconteceram agora, envolvendo, portanto, essas figuras, não apenas nas denúncias, mas na construção de provas irrefutáveis, vídeos, áudios, portanto, gravações, filmagens de entrega de dinheiro, cédulas com numeração marcada, chips nas mochilas para monitorar para onde o dinheiro era levado depois, ou seja, o tal batom na cueca com todo o seu contorno delineado, claro, indiscutível e retratável. E esse é o fato que veio a público ontem de forma escandalosa, chocando o país, porque por mais que a gente saiba o que é a classe política brasileira, é inevitável que esses fatos produzam em nós, talvez não tanta surpresa, mas sem sombra de dúvida muita perplexidade. Como é possível que uma nação que vive há 3 anos uma operação como a Lava Jato, uma nação que foi para a rua em 2013 para pedir fim da corrupção, para pedir outra conduta dos agentes públicos, do Estado, da classe política. O Brasil foi inteiro em 2013 para as ruas pedindo que a classe política fosse outra, mudasse a sua conduta. Como é possível que um país que se dividiu depois de 2013 numa discussão fraticida em torno de um impeachment que foi colocado, pelo menos por um pedaço majoritário da população, como uma tentativa de tirar do poder um grupo que foi apontado como um grupo que centralizava as ações de corrupção. Ninguém viveu a ilusão profundamente de que o grupo que estava entrando era muito diferente sob esse ponto de vista, mas em última análise, afinal de contas, o impeachment poderia produzir um choque na corrupção. Como é possível que essa nação, cuja sociedade está mobilizada, só fala disso há 3 anos, só acompanha isso há 3 anos, ainda se depare com fatos como esse acontecendo contemporaneamente, mostrando uma ousadia quase demente dos políticos brasileiros. E já não estamos falando, neste flagrante, do deputado federal, do desgarrado senador, não estamos falando da figura do presidente da República, da figura do presidente de um dos maiores partidos da base governista, candidato permanente à presidência da República também, o senhor Aécio Neves, e outras figuras que os cercam, em flagrantes, repito, que envolvem filmes, que envolvem gravações, que envolvem monitoramento físico de dinheiro. Então, se não é uma surpresa, porque acho que poucos brasileiros vivem a ilusão de que o impeachment produziu uma substituição de mocinhos por bandidos ou bandidos por mocinhos, a percepção da sociedade brasileira, a convicção da sociedade brasileira de que a classe política, com raríssimas exceções, é isso. Se ela não produz surpresa, porque para surpreender teria que ser atingido de jeito que a gente jamais imaginasse numa situação dessa, e não é o caso, ela produz perplexidade. Porque a perplexidade decorre da continuidade das práticas, da forma ostensiva, abusiva, da percepção que essa gente tem, carrega dentro deles, é uma coisa patológica de impunidade.
Porque só pode continuar fazendo coisas como essa gente está fazendo, num quadro como esse, se a convicção de que não vai dar em nada é muito grande. Só quem acha que não vai dar rigorosamente em nada, no meio de um tiroteio desse que a Lava Jato vem produzindo há 3 anos, consegue se envolver ainda contemporaneamente dentro dos gabinetes. Mais de uma vez, em mais de uma reunião. O episódio de ontem, minha gente, nós vamos tentar abordá-lo aí sobre vários aspectos e consequências ao longo do dia de hoje, mas ele reintroduz nas manchetes do Brasil, já desde ontem, e vai crescer nos próximos dias, não sei com que desdobramentos, a palavra impeachment. O presidente Temer está definitivamente, desde ontem à noite, lidando com a possibilidade bastante objetiva, concreta, de que no Congresso Nacional, diante da contundência das revelações de ontem, a discussão sobre o impeachment dele prospere. Para ela prosperar, o Rodrigo Orengo daqui a pouco vai explicar esse mecanismo melhor, mas é preciso que o seu aliado Rodrigo Maia aceite um dos pedidos de impeachment. Já ontem foi protocolado por um deputado da oposição. É preciso que o presidente da Câmara aceite a abertura do processo dentro da Câmara para dar início a todo o trâmite, como aconteceu com Eduardo Cunha em relação a Dilma Rousseff. A diferença a registrar neste momento é que Cunha, em relação a Dilma Rousseff, comportava-se como um adversário. E Rodrigo Maia, em relação a Temer, não só é um aliado, mas um aliado de grande intimidade, de grande proximidade, de grande parceria. Como que o presidente da Câmara vai reagir às pressões internas e públicas, populares e tudo mais, em direção à abertura de um processo de impeachment, é incógnita, e o horizonte das especulações que nós vamos fazer. Muita gente me escreveu ontem e durante a madrugada também, estou com quase, acho que 400 e poucos SMS no meu celular, e muita gente enfatizando que enfim apareceu um grande batom na cueca. Não que tudo que tenha surgido até aqui em relação a outros investigados também não configure uma quantidade gigantesca de evidências, de provas até, de circunstâncias, de delações e tudo mais. Quer dizer, comemorar, soltar rojões com este batom na cueca não significa que tudo que foi produzido até aqui em relação a outras figuras do cenário político é menos considerável, é menos significativo. Apenas o caráter simbólico, contundente de uma gravação de um filme ou de um rastreamento financeiro faz com que a explosão da coisa seja muito mais intensa. Agora, o que a gente tem que concentrar, e além das mensagens falando para essa questão do batom da cueca ontem, muita gente diz, e agora? E o país? E o país? Olha, volto ao discurso do início desta semana, semana passada, não me lembro. O país vai sobreviver a isso. É preciso que a gente não perca de perspectiva que o Brasil é maior que essa gente toda, à esquerda, à direita, em cima e embaixo. É preciso também entender que não importa qual seja o preço que tenhamos que pagar, e já estamos pagando, a recessão é subproduto da corrupção, o desemprego é subproduto da corrupção, a falta de horizonte é subproduto da corrupção, a crise é subproduto da corrupção. Isso é tudo obra da classe política, da classe governante. Isso é tudo obra da esquerda, da direita, do centro, da política que nós temos hoje, da classe política que nós temos hoje. Mas ainda assim, é importante a gente não perder de perspectiva que nós estamos passando por todas essas dificuldades a um custo elevadíssimo para a sociedade brasileira, para milhões de chefes de família sem emprego, principalmente, mas esse é um preço que a gente não tem como deixar de pagar para atravessar esse desafio, essa fronteira entre o Brasil de um tempo onde as coisas eram e são como são, e um país que a gente, quem sabe, construirá com outros valores, com outros parâmetros na vida pública, na relação do Estado com a sociedade. Todas as aflições que eu recebi, que eu sei que está na cabeça de cada um de nós, toda a perplexidade, toda a desolação que esses fatos produzem, toda a vergonha que eles nos causam, esse preço é um preço que nós vamos ter que pagar. Para um país que viveu durante séculos
subjugado pela corrupção das quadrilhas políticas, possa construir uma nova realidade. Vamos ver quais vão ser os desdobramentos agora. Temer ontem soltou uma nota perigosa para ele. Assim como outros estão fazendo a mesma coisa, mas a do Temer é uma nota em que ele nega categoricamente ter feito qualquer tipo de negociação, discussão ou endosso às informações que recebeu de Joesley Batista. Por que eu digo que a nota é perigosa? Porque existe uma gravação. Então, se o presidente Temer diz não falei isso e a gravação mostra que ele falou, configura-se aí a persistência no ato de má-fé do presidente da República. A tentativa escandalosa, diante de uma gravação, de uma prova, de um batonzaço na cueca, de contestar a verdade, contestar os fatos. Temer está disparado no pior momento, não só de seu governo, isso é indiscutível, mas de sua longa carreira política. Ele pode estar com o pé no cadafalso a caminho de uma expulsão pela porta dos fundos. Já estava bastante escancarada, mas agora com um pé no traseiro da vida política brasileira através de um impeachment. Vamos ver como é que essa coisa vai se desdobrar daqui a pouco. Todas as nossas equipes no Brasil trazendo as informações para vocês. Vamos lá. Cida do Juca Leite, olha aí, ó. Chiquinho Vilaça, Cirilo Cirinho, Claré Moça, Clarindo da Otto, tem Coco Mulata, Coelho, Cocão, Cueca, Coelho, Cula do Mizinho, Culata, Cunha. Quem é o tal de Cunha? Ô meu, quem é o Cunha? Amigo Fausto, uma alegria enorme estar com vocês mais uma vez. E a alegria maior ainda porque você está dando a oportunidade de o Brasil conhecer melhor Cláudio. A minha infância toda foi em Cláudio e até hoje é o lugar que eu mais frequento. Cláudio é a terra da minha avó Risoleta, Fausto. Como você sabe, foi casada com o presidente Tancredo e se casaram exatamente em Cláudio na década de 30. E houve ali uma telefonista, isso Dona Risoleta, minha avó me contava, a primeira telefonista de Cláudio, chamava Lourdes do telefone, que ela, para não confundir os vários Franciscos, os vários Joaquins, os vários Antônios, ela começava a identificá-los e fazia uma listinha. Tinha um que andava com os pés mais ou menos assim, aí era o 10 para as 2. Um que tinha a cara muito redonda, virava bola 7, e por aí foi. No catálogo de Cláudio, Faustão, se você, por exemplo, procurar Aécio Neves, você não vai encontrar. Mas se procurar o Cunha, você vai ver lá o meu telefone e daquela mesma fazenda de quase 200 anos atrás. E até hoje, ninguém me chama de governador, ninguém me chama de Aécio. Em Cláudio, por onde eu ando, eu sou Cunha. Tá vendo, galera? O famosérrimo governador de Minas Gerais, Aécio Neves, que o Brasil inteiro conhece, em Cláudio.